Olá pessoal, tudo bem? Fernando, CEO da Nextbee. Estou aqui com o Vidal, nosso diretor de expansão. A gente vai bater um papo com vocês e falar da importância de M&A para o contador, tá? O que vai fazer diferença no seu escritório e na sua carteira. Pessoal, curta, compartilhe, divulgue o nosso vídeo para quem precisa aí, tá? Acompanhe nossos vídeos no nosso canal. Vidal, por que o contador precisa entender de M&A e precisa ter esse produto na carteira dele? Olha, Fernando, quando a gente idealizou esse produto para o contador, a gente pensou nisso com muito carinho, né? O quanto a gente viu que uma simples pergunta para o contador, né? Para o contador, você sabe o quanto vale a sua empresa? Né? Contador, você sabe se seus clientes sabem quanto vale a empresa deles que está dentro da sua carteira? Contador, você sabe se o seu cliente ele quer trabalhar uma sucessão no seu negócio? Se ele está querendo expandir o seu negócio, né? E as respostas disso eram muito fáceis, né? A gente percebia exatamente que o contador não tinha a menor noção disso, né? Que ele estava muito distante do seu cliente com relação a esse tipo de pergunta. Então é o que faz a gente entender, sim, que o M&A ele foi feito para todos, né? E o contador tem um papel muito importante em negociações, né? E hoje, na verdade, ele está muito distante. E a gente precisa entender que o contador, sendo um cara consultivo, vai estar agregando e gerando esse valor que o cliente precisa. Porque muitas vezes o contador só ia ter essa noção quando o cliente chegava para ele: cara, eu acabei de vender a minha empresa, ou estou simplesmente encerrando o meu negócio porque eu não consegui vender para ninguém. Então, eu acho que esse fator para os escritórios de contabilidade é fundamental, né? Porque ele vai estar sabendo exatamente o estado do seu cliente, como o seu cliente está se comportando financeiramente, inclusive, né? A saúde financeira do seu cliente. Então o contador só tinha essa noção quando algo realmente acontecia no final da cadeia, né? E o que a gente trouxe aqui para o contador justamente é ser um cara diferenciado, aquele cara que vai estar muito próximo do business do seu cliente, podendo orientá-lo e ajudá-lo em processo, seja de expansão até venda do seu negócio. Então eu vejo que aí, Fernando, é onde a gente realmente chegou onde queria estar, na verdade, né? Tá muito perto do cliente do nosso contador. Eu falo bastante assim, né? Que o contador ele precisa entender de M&A porque ele precisa participar de toda a vida da empresa, né? Não só na hora da abertura e durante os seus processos ali contábeis, financeiros. E quando a gente fala, né, tudo isso que você comentou aí, né, Vidal, da empresa ele poder avaliar as empresas, ajudar o empresário, poder conseguir gerar satisfação para o empresário na hora que ele precisa tomar uma decisão estratégica. Porque na hora que você fala que você vai vender uma empresa, né, é como se desfazer de um filho, né? Exatamente. O cara passou a vida inteira montando a empresa e naquele momento ele precisa de ajuda, né? E a gente sempre fala que o empresário ele é um cara sozinho, né? Muito sozinho. E o contador é o elo de ligação. Então eu falo assim, que é importante para o contador ele entender de M&A, trazer esses processos para dentro do escritório, porque ele vai ganhar mais, vai aumentar a receita, vai aumentar a venda, vai fidelizar clientes e com certeza, né, quando aquela empresa que você falou aí, ela está vendendo e quem está comprando às vezes leva embora da contabilidade. Se ele está participando do processo, ele tem grande chance de reter esse cliente, não é isso? Com certeza. A gente vê isso acontecendo. A gente vê todos os dias, na verdade, né? E aí, Fernando, tem uma coisa muito importante, né, que a gente fala assim, o cliente, aliás, o contador, ele precisa entender o seguinte: existe uma questão cultural aí, né? O nosso empresário também precisa ser aculturado com relação a M&A, né? Uma situação que, por exemplo, a gente vê experiências, por exemplo, nos Estados Unidos, o empresário americano ele já sabe exatamente quando ele constitui a sua empresa, o que ele quer fazer no futuro com ela. Ele sabe que um dia mais cedo ou mais tarde ele vai vender sua empresa, certo? E o brasileiro não, parece que ele ainda tem o velho costume de falar assim: a empresa nasceu comigo e morre comigo, né? Então muitas vezes se deixa dinheiro na mesa e dinheiro grande na mesa. O empresário não se prepara para a sucessão, por exemplo, né? Ou até a sua venda. E aí que a gente fala também das nossas ferramentas dos serviços, né, de preparação, né, Fernando, que a gente também
costuma trabalhar isso na cabeça do contador, que são serviços de preparação para uma venda, né? Até a pessoa chegar a nós e falar assim, eu quero vender minha empresa daqui 2, 3 anos. O que nós podemos fazer juntos? Né? Do valuation, do business plan, toda a preparação para que isso ocorra no futuro. Né? Então isso também é bacana, e aí a gente percebe isso, né? Vários contadores que já têm isso acalorado dentro do seu escritório, no seu know-how, na verdade, né? Ele já sabe exatamente o que a gente está falando, o que ele pode estar levando para o seu cliente. Sim. Então, assim, há uma geração de valor absurda aqui dentro, onde o contador está enxergando isso com mais carinho, né? E é muito importante dizer também que o contador não precisa se preocupar em ser um especialista, né? Porque às vezes ele tem aquela preocupação de que, isso é tudo lindo, maravilhoso, só que eu vou ter que montar um departamento, uma área, gente muito competente para fazer isso, né? E no mercado, pessoal, tem como você agregar serviços, né, de escritórios, de parceiros, que possam te ajudar nessa etapa de você implementar uma solução como essa. Então, assim, obrigado, Vidal, pelo bate-papo. Eu que agradeço. Né, estamos aqui tirando as dúvidas e trazendo conteúdo e conhecimento aí para os contadores nessa nova fase de contabilidade consultiva com M&A. Um abraço. Aí, contador, um abraço.